O nosso assunto agora é neurociência e como as condições do ambiente afetam a nossa capacidade de raciocínio. A nossa entrevistada é a neurocientista Lívia Ciatti. Olá, tudo bem? Olá, Luciana, prazer conhecê-la. Bom, que condições ambientais afetam nossa capacidade de pensar, de aprender? Que exatamente condições ambientais são essas? Bom, todas as condições ambientais influenciam tanto o corpo quanto o cérebro, e impactam no seu funcionamento e na quantidade, na qualidade de processamento dele referente às informações. Imagine que o cérebro ele recebe bilhões de dados por segundo do corpo todo. Então, todos os órgãos se comunicam com o cérebro. O tempo todo, ele monitora a quantidade de água disponível, o quanto eu estou alimentado ou não, como foi a qualidade de sono. Tudo isso, né, são dados de viabilidade do corpo que se referem ao ambiente. Então, se o ambiente é um ambiente mais complexo ou com piores condições de viabilidade, o corpo ele acende um alerta. Por exemplo, se eu estou há muitas horas sem comer, ou eu estou há muitos dias sem dormir direito, né, o corpo percebe isso, avisa o cérebro e ele vai tomar atitudes para prevenir impactos negativos dessa situação. É como se ativasse realmente um modo de sobrevivência. Então, o ambiente influencia diretamente nisso. Se o ambiente está quente demais ou frio demais, isso impacta na viabilidade do corpo, o corpo avisa o cérebro disso imediatamente e ele vai dosar o gasto energético, vai dosar as decisões que toma em cima desse risco e potencial. É assim que funciona. Isso significa então que se eu estiver num ambiente muito quente, eu não consigo me concentrar numa leitura, por exemplo, e até tenho dificuldades para aprender? Exatamente, exatamente. Ambientes muito quentes, né, como esses dias que nós temos visto, batendo recorde de temperatura, se o dia já é muito quente, o ambiente que eu estou potencializa a sensação desse calor, o corpo nesse momento, ele vai sentir impactos em várias áreas fisiológicas. A água, por exemplo. O cérebro ele é muito sensível a qualquer nível de desidratação, por menor que seja. E no dia quente, a gente sente sede mais vezes. Só o fato de sentir sede já mostra que eu tenho menos água disponível. O cérebro sabe que tem menos água disponível, ele é sensível a isso. Isso já torna o processamento dele mais lento. Ele vai economizar, como se ele economizasse o processamento, porque ele está numa situação de racionamento ali de energia e de coisas disponíveis para o funcionamento dele. Então não tem como eu me concentrar numa conta matemática muito complexa se o meu corpo está enfrentando uma situação de risco. Seria a mesma coisa do prédio pegando fogo e eu tentando responder um e-mail. Né? É totalmente absurdo para o corpo se dedicar a uma coisa que gasta tanta energia quanto aprender, sendo que ele tem urgências mais sérias para resolver, fisiológicas, né, que impactam a sobrevivência. Bom, essa informação então é muito importante na educação infantil, na educação de crianças que estão então em fase de aprendizado, é importante que elas tenham um ambiente bom para aprender. Totalmente, totalmente. Todo ambiente favorável à aprendizagem, ele tem que fornecer para o corpo a sensação de que ele está viável completamente. Facilitar a homeostase. Então, é um conforto físico geral, tanto de temperatura, quanto da alimentação nos momentos certos, quanto de disponibilidade ali de banheiros, é, tudo que já, até a postura, né, as cadeiras, como que as crianças, por exemplo, se posicionam, o som, né, é muito barulho, pouco barulho. Imagina uma aula ali, as crianças aprendendo a ler e tem britadeiras do lado, né? Tudo isso impacta o tipo de concentração, o tipo de desempenho que as crianças vão ter. E o censo escolar mostra o que exatamente? As crianças no país, elas têm um ambiente confortável para o aprendizado? Infelizmente não, né? Eu vi esses dados, eu fiquei bastante triste, inclusive, de perceber o quanto, principalmente a educação pública, ela ainda é carente de um mínimo de climatização em salas de aula, né? Isso falando só do calor, né? Fora outros detalhes de estrutura. Mas a falta de climatização nas escolas, em momentos quentes, de ondas de calor, em épocas como o verão, impacta e aumenta a desigualdade social, inclusive.
Porque se a criança está num ambiente que já é desconfortável, o esforço para ela conseguir aprender algo ali é muito maior, inclusive ela podendo sentir danos físicos, né, sentir dor de cabeça, é muito comum. Dias muito quentes, a gente sente isso, sente uma dor de cabeça, uma fadiga mais rápido, a gente não tem a mesma resistência para permanecer focado durante muitas horas. A criança que ainda não tem a maturidade de insistir nisso, ela já está desconfortável, está num ambiente que ela está desidratando e sentindo todos esses danos, e sendo cobrada de estudar, comparando com crianças que estão em escolas com estrutura completa, ela já sai atrás. Ela pode ter tido um excelente professor, ter tido materiais de muita qualidade, mas o desempenho dela, a performance não vai ser a mesma pelo ambiente estar confortável ou não. Certo, e isso é alarmante também, porque é nessa fase de aprendizado da infância que as crianças têm aquela janela de oportunidade para aprender, é isso? Exatamente, exatamente. A janela de oportunidade é um termo que a gente usa para falar do potencial de neuroplasticidade que é maior nessa fase. Então, é uma fase que um cérebro ainda muito vazio, né, de padrões, ele está construindo os padrões, construindo a base que vai sustentar todos os aprendizados que vêm em seguida. Por exemplo, é nessa fase dessa janela que ela aprende a motricidade das mãos ao segurar lápis, de cera. Isso vai sustentar ela a aprender cálculos, a escrever e a ler depois. Então, é uma janela de oportunidade de aprendizados muito básicos que vão ser usados para sustentar aprendizagens mais complexas durante toda a vida dela. O impacto nessa fase é muito grande. E depois, para tentar retomar, né, reverter alguma perda que aconteceu nessa fase, dá muito mais trabalho. Então é importante que as escolas tenham aparelhos de ar-condicionado, não é luxo. Não, não é luxo. Dependendo da região e do tipo de calor que acomete esse ambiente, ar-condicionado é um item de necessidade básica, né? Ou se não, que não seja o ar-condicionado, mas que seja um sistema de climatização que facilite circulação de ar, resfriamento, né? Tem outros aparelhos, outras estruturas até físicas que podem ser montadas para facilitar isso, mas pensar na estrutura de escola de forma mais inteligente para promover esse conforto climático, ele é essencial. É uma necessidade básica, assim como ter bebedouros de água, ter banheiros, também são. Agora a gente vê também que muitas escolas que são prédios antigos, né, prédios que não têm muitas janelas, que não têm um É, ambiente arejado adequadamente. sim, isso complica, né? Isso aumenta ainda a dificuldade de fazer reformas, né? Planejar o ambiente, tendo que adaptar prédios mais antigos é um complicador, sim. Agora É, tem vai ter alguma que coisa quebrar algumas paredes aí. sim, é verdade. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para minimizar esse efeito do calor extremo ou do frio extremo no aprendizado? Além de, claro, Sim, da climatização? além da climatização, É, algum exercício para o cérebro? não, é porque não existe um exercício que faça eu resistir a uma necessidade que é fisiológica. Hum. É a mesma coisa de eu tentar fazer um exercício muscular para um membro que eu perdi o movimento. Então, são duas coisas que não se conversam. A necessidade básica é o mínimo para sobrevivência. Só depois dela que eu tenho energia para usar em coisas mais supérfluas, né? Em termos de sobrevivência, o aprendizado é supérfluo quando está em xeque hidratação do corpo. A hidratação ela é mais crucial do que o aprendizado, então ela vai estar sempre em primeiro lugar. O que a gente pode fazer é orientar tanto professores quanto os pais que estão ali com as crianças nesses momentos mais críticos, de ter muita atenção às necessidades de cada um, ou ao tipo de comportamento. Algumas crianças podem ser mais sensíveis do que outras. O tipo de comportamento que ela adota quando está desconfortável vai ser diferente. Né? Algumas vão ficar muito agitadas e a agitação piora, né, a sensação de calor. Hum. Então, eu não tenho ar-condicionado, mas vamos colocar aqui alguns ventiladores, vamos manter janelas abertas, portas abertas, né? Vamos deixar a água gelada nas garrafinhas disponível o tempo todo. Eu vi até recente na internet um ventilador ligado ali a uma caixinha térmica com gelo para sair um ar mais geladinho. Então, algumas estratégias ali que são paliativas, mas podem ajudar a minimizar o desconforto em algum momento. Água disponível é essencial. Se a criança está muito agitada, ajudar a acalmar.
Evitar ao máximo a educação física, atividades motoras intensas nos horários mais quentes, né, deixar a educação física lá para o comecinho da manhã ou só lá no final do dia, porque imagina, ele sai da educação física e chega para uma sala de aula que não é climatizada. Aquele suor, aquilo vai aumentar a sensação de calor, vai deixar ele muito pior do que se ele não tivesse feito atividade. É, Criar esse ambiente mais calmo, né? Criar uma atmosfera mais calma. Muito barulho também aumenta a sensação de desconforto junto com o calor. Então, né, ter esse olhar um pouco mais cuidadoso para essas coisas que podem ajudar a diminuir um pouquinho o desconforto. entendi. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia. Por nada, eu agradeço. Nós conversamos com a neurocientista Lívia Ciatti, falamos sobre as condições do ambiente e como elas afetam a nossa capacidade de aprendizado, de raciocínio, principalmente na fase infantil. Agora,